Olá, o nosso trabalho é sobre a síndrome de Van der Wood, causada por uma mutação no gene IRF6. Ele foi desenvolvido com a participação do Alex, da Ana Elisa, da Fernanda, da Isadora, Kaique, Lília, Lúcia, Maria Clara, Natália Ariane e Rafael Mansur. Estima-se que 0,5% a 2,5% dos nascidos vivos possam apresentar fissuras orofaciais. Essa condição ela pode ser expressa como lábio leporino, fissura palatina com lábio leporino ou apenas fissura palatina. Além disso, as fissuras orofaciais podem ser classificadas como sindrômicas ou não sindrômicas. As sindrômicas são aquelas em que a condição ela está associada a um padrão malformativo específico. E a não sindrômica é uma patologia multifatorial. Esse trabalho foi desenvolvido com base no artigo aqui ao lado apresentado. Ele consta sob um relato de caso clínico de uma recém-nascida de uma gravidez de 38 semanas, pais não consanguíneos, mas que ela nasceu com uma fenda labial e palatina severa, além de 2 sulcos labiais. A mãe da criança relatou que havia realizado a extração de uma glândula salivar acessória no lábio inferior. E ela apresentava também um pequeno seio palatino e elevações residuais no lábio inferior. A avó materna e o bisavô também por parte de mãe apresentavam sulcos labiais. E com a análise desses relatos, foi levantada a hipótese da criança ser portadora da síndrome de Van der Wood. Agora eu vou falar um pouco como ocorre a formação do lábio e do palato. Para isso a gente tem que relembrar um pouco de morfogênese da face, que ocorre a partir da 5ª semana de gestação. Durante esse período surgem algumas estruturas, a mais importante delas para a gente é o arco faríngeo, que dá origem a 2 processos, o processo maxilar e o processo mandibular. Processos ou proeminências são elevações na face do embrião que vão crescendo, se encontram e se fundem, moldando assim a face. Formam a face ainda o processo frontonasal e os placoides nasais. Esse processo frontonasal ele cresce para baixo, encontrando com os placoides nasais e recobre esses placoides nasais, formando então uma região mais elevada. Essa região mais elevada recebe então o nome de processos nasais, que são divididos em processos nasais laterais e processos nasais mediais, somando então 9 processos, 2 processos maxilares, 2 processos mandibulares, 2 processos nasais mediais, 2 processos nasais laterais e um processo frontonasal. O processo frontonasal ele dá origem à fronte, dorso do nariz e ápice do nariz. É possível observar ainda que esses processos nasais laterais dão origem à asa do nariz e a junção desses processos nasais laterais com os processos maxilares formam os ductos lacrimais. Os processos nasais mediais dão origem à região do filtro do lábio e à pré-maxila, e a gengiva relacionada a essa pré-maxila, que é uma região que compreende o espaço que vai de um canino ao outro. Os processos maxilares formam ainda a região superior das bochechas e o restante da gengiva anterior aos caninos. Já os processos mandibulares formam os lábios inferiores e a parte inferior das bochechas e a gengiva relacionada à mandíbula. Vamos falar agora sobre a formação da cavidade nasal e o palato. A cavidade nasal se forma com o afundamento dos placoides nasais no mesênquima, que dão origem a uma cavidade primitiva chamada saco nasal. Esse saco nasal, posteriormente, dará origem à cavidade nasal propriamente dita. Entre as cavidades oral e nasal, existe uma separação feita por uma membrana, denominada membrana oronasal. Juntamente a ela, a pré-maxila, formada pela fusão dos processos nasais medianos, faz essa separação entre as 2 cavidades. Com o decorrer do tempo, posteriormente, temos o rompimento da membrana oronasal, que estabelece então a comunicação entre as 2 cavidades. A separação anteriormente prevalece pelo palato primário ou processo palatino mediano. Durante a formação dessas estruturas, poderão ocorrer falhas na fusão de processos que darão origens ao lábio e ou ao palato. Essas falhas darão origem às fendas, também conhecidas como fendas palatinas ou lábio leporino. Aqui queremos destacar o lábio leporino lateral, também conhecido como queiloquise, que pode ser unilateral ou bilateral, que é uma falha na fusão dos processos nasomedial e maxilar. Também o lábio leporino medial ou fenda labial mediana, que é decorrente de uma falha da fusão dos processos nasomediais. Os processos nasomediais
também são responsáveis pela formação da porção anterior do palato. Sendo assim, uma falha na fusão desses processos também poderá dar origem a uma fenda palatina, denominada palatoquises. Quando há uma combinação entre fenda palatina e labial, essa condição é denominada queilopalatoquises. Essas podem ser mediais, unilaterais ou bilaterais. Após o paciente ser examinado, suspeitou-se de que a condição apresentada seria uma forma dominante de uma fenda orofacial sindrômica, com uma expressão clínica altamente variável. A hipótese levantada foi de que seria uma síndrome de Van der Wood. Logo, foi realizado um sequenciamento do gene do fator regulador interferon, IRF6. A síndrome de Van der Wood é uma doença autossômica dominante, o que significa que ela está localizada em um dos 22 pares de cromossomos não sexuais e que uma única cópia do gene mutado já é o suficiente para que a condição se manifeste. A síndrome possui uma prevalência ao nascimento de aproximadamente 1 a cada 100 mil nascimentos. A sua taxa de penetrância é de 96,7% e a sua expressão é variável. Essa síndrome de Van der Wood é responsável por quase 2% de todas as fissuras labiais com fissura palatina. Além disso, outras possíveis manifestações clínicas são fossetas labiais congênitas, montículos labiais, que geralmente são bilaterais e simétricos, e a hipodontia. O gene IRF6 é o gene responsável pela síndrome. Ele está localizado no cromossomo IQ32.2, contém 10 exons, e também pode causar a síndrome do pterígio papilíteo alélico, que apresenta como funções adicionais membranas papilíteas e anomalias geniturinárias. Em relação à sua estrutura, o IRF6 possui duas regiões altamente conservadas, sendo um domínio de ligação a proteínas e um domínio de ligação a DNA, ambos os quais são críticos para a função do IRF6. Uma das hipóteses para a causa da síndrome de Van der Wood seria a transição de timina para citosina no nucleotídeo 329 do gene IRF6, resultando na mudança do aminoácido de isoleucina para treonina na posição 110 da proteína. Essa mutação foi passada pelas 4 gerações, afetando a mãe, a avó, o bisavô e a paciente. Ou seja, foi demonstrado que o gene IRF6, o qual apresenta 10 exons, é o responsável pela síndrome de Van der Wood, uma vez que ele é uma chave determinante para a proliferação dos queratinócitos, a camada mais externa da epiderme, durante o processo de desenvolvimento embrionário, sobretudo durante a fusão dos processos faciais que culminam na formação do lábio e do palato. Em humanos, a insuficiência do gene IRF6 interfere na via de desenvolvimento da sinalização do fator de crescimento transformador beta, resultando em anomalias congênitas da região crâniofacial, pele e genitália, causando a síndrome de Van der Wood e a síndrome do pterígio poplíteo. Além disso, foi observado também que polimorfismos de nucleotídeo único no gene IRF6 podem contribuir para a fenda palatina e para a fenda labial não sindrômica. Enquanto a maioria das mutações missense que causam a síndrome do pterígio poplíteo foram encontradas no domínio de ligação ao DNA, as mutações missenses que causam a síndrome de Van der Wood. Além desses fatores genéticos, alguns hábitos praticados por gerações anteriores também podem estimular essa síndrome e vão ser explicados a seguir. Por que as 3 primeiras gerações não manifestaram a condição enquanto a paciente apresentou? Inicialmente, essa manifestação pode ser explicada pela alta penetrância da mutação no gene IRF6, o que indica que a grande maioria dos indivíduos que possuem a mutação irão exibir alguma alteração fenotípica associada. Dessa forma, a paciente com fenda labial e palatina unilateral, a qual foi diagnosticada com a síndrome, e a ausência dessa manifestação nas 3 primeiras gerações não contradizem a alta penetrância, mas elas refletem a variação na forma de como essa condição pode se manifestar entre os indivíduos, o que será detalhado no próximo slide. No ureograma estão indicadas as pessoas que foram afetadas pela essa mutação, começando pelo indivíduo ser masculino na primeira geração, seguido pelos seres femininos nas gerações subsequentes.
Além disso, esse eletrograma ele pode ser analisado em conjunto com as imagens dos fenótipos das pessoas que foram mostradas no artigo, proporcionando assim uma compreensão mais clara de como a mutação no gene IRF6 pode resultar em uma gama de manifestações fenotípicas. Agora a gente vai dar continuidade à explicação da questão do porquê os indivíduos com a mutação nas 3 primeiras gerações não manifestaram a condição da fenda labial e palatina unilateral e a paciente em questão sim, e assim ela foi diagnosticada com síndrome de Van der Rohe. Para isso é necessário entender que a mutação no gene IRF6 ele apresenta expressividade variável. A expressividade variável ela resulta na existência de fenótipos diferentes, ou seja, uma grande variabilidade clínica para a mesma mutação genética. Então é possível compreender, com a expressividade variável, que a criança em questão pode de fato possuir um fenótipo diferente dos demais indivíduos afetados pela mesma mutação, como é possível perceber nas imagens dos diversos fenótipos apresentados pelos indivíduos da família. Mas a expressividade variável não explica totalmente a questão. Ainda resta a dúvida do porquê exclusivamente a criança em questão apresentou a alteração do fenótipo mais acentuada. Por que isso aconteceu justamente com esse indivíduo e não aconteceu com os outros? A resposta para esse questionamento ela é mais complexa e ela é mais imprecisa. Muitas vezes não é possível correlacionar um fenótipo específico com um determinado genótipo, porque o fenótipo ele vai ser influenciado por diversos fatores intrínsecos, como, por exemplo, potenciais genes modificadores da expressão genética do gene IRF6 e fatores extrínsecos, como, por exemplo, ambiente intrauterino e as substâncias usadas pela mãe durante a gestação. Assim, a explicação para essa última questão levantada, ela não é simples de ser dada, especialmente se não houver uma visão mais ampla da situação da paciente. E esses fatores, especialmente os extrínsecos, eles serão mais explorados em seguida. Falando um pouco sobre os hábitos que aumentam os riscos da condição, podemos citar o consumo de álcool, o uso de anticonvulsionantes, uma alimentação pouco nutritiva, a exposição recorrente a solventes e pesticidas de uso agrícola, o hábito de não fazer exames metabólicos durante a gestação e o tabagismo. Bem, os hábitos mais comuns que envolvem a ocorrência da síndrome de Van der Rohe são nomeados pela ciência de fatores teratógenos. Esses fatores se referem a substâncias que, caso estejam presentes durante a vida fetal ou embrionária, podem acabar ocasionando alterações num gene ou até mesmo de um órgão durante a gestação. E a condição surge de acordo com o período de exposição, com a dose ali envolvida e com o tipo de agente. Entre os teratógenos mais comuns estão os medicamentos, o hábito de beber e de fumar e o contato com agrotóxicos. Já falando um pouquinho sobre a alimentação deficiente, a gente pode citar a importância do ácido fólico durante a gestação para a ocorrência da formação adequada do feto. O ácido fólico é a vitamina B9 e ela é essencial para a formação do RNA e do DNA e também para o desenvolvimento embrionário. Já as principais formas de prevenção da síndrome de Van der Rohe estão o aconselhamento genético, o diagnóstico pré-natal e o planejamento familiar. O aconselhamento genético é válido na descoberta da síndrome, pois é possível, através de exames clínicos, a descoberta de uma mutação no gene IRF6, que é um regulador do interferon 6, que é presente em 70% das pessoas que possuem a síndrome. Já os exames pré-natais são importantes na percepção de fenótipos que acompanham a síndrome, como fístulas congênitas no lábio inferior, seguida das fissuras de lábio ou palato. A presença de fístulas labiais congênitas é a manifestação mais evidente, sendo presente em 88% dos indivíduos afetados pela síndrome, podendo ainda ser um único traço evidente em 64% dos pacientes atingidos pela síndrome. Dessa forma, é considerada a manifestação clássica da síndrome, sendo que muitas das vezes o diagnóstico só é dado por essa condição. Já o planejamento familiar auxilia na percepção de outras condições da síndrome, como a hipodontia. Por isso, faz-se necessário a busca pelo diagnóstico durante o processo de gravidez, ou seja, saber se alguém de algum grau próximo da família possui a condição, já que a doença pula gerações. Esse cuidado buscado pelo casal auxilia que embriões sem a mutação sejam selecionados através de técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, ou diagnóstico genético pré-implantacional, evitando futuras complicações na saúde do indivíduo.
A análise dos fenótipos levantou a hipótese da síndrome de Van der Voort, e ela de fato foi confirmada com a análise do gene IRF6. Então, filhos de portadores de tal síndrome apresentam um risco de ocorrência de 50%, porque basta ter um alelo que expressa tal condição para ela ser manifesta. E a gente finaliza aqui a apresentação do nosso trabalho sobre a síndrome de Van der Voort e agradecemos a atenção de todos vocês.